Olá, boa noite. Eu sou a Amanda Montenegro, da Montenegro Musicalização. Vim falar um pouco com vocês com relação a como está funcionando a aula online, ok? Tirar algumas dúvidas também. Vamos lá. Aqui eu estou com duas telas compartilhadas, uma para acesso à imagem do que eu estou fazendo com o teclado. A segunda seria para um aluno, né? Coloquei aqui um aluno fake para apresentar para vocês como é que está funcionando. Então, a gente começa com a conversa, entende que tem esse delay e faz alguns procedimentos diferentes do que seria numa aula presencial, tá? Primeira coisa, apresentação de material. Como é que funcionam as apresentações de material? A gente vem aqui nesse espacinho e faz o compartilhamento de tela. Aqui eu tenho um material de apoio às aulas de música, certo? Nesse material, ele pode ser impresso em casa, tem folha pautada, tem cifra para violão, cifra para ukulele, certo? As maiores e menores. Também a gente tem a pauta para teclado e piano. Tem um espaço também para deixar impresso e a criança, o adolescente, o adulto estudar algumas cifras de teclado para se tornar mais visual. A gente pode abrir na hora da aula. Não precisa abrir a tela inteira. Vamos lá, eu vou mostrar como é que funciona aqui. Não precisa abrir a tela inteira, pode dividir a tela só num espacinho que realmente você precisa, aqui, ó, avançados. E aí você coloca um pedacinho do que você quer apresentar. Se é para alguma cifra, é aqui dando continuidade, ó, jogo de tabuleiros, jogo da velha. Aí tem algumas músicas prontinhas, material super bonito, desenvolvido pela gente. E aí tem as músicas que as crianças podem estar ensaiando em casa. E aí todo esse material pode ser compartilhado em tela na hora da atividade, na hora da aula, tá? Para que o aluno consiga ter mais visibilidade do que está sendo proposto. Outra coisa também que funciona super bem para aula online é você compartilhar ou assistir junto com ele algum momento que você precisa mostrar. Exemplo, estava ensaiando aqui no YouTube, como tem um delay, a gente usando o vídeo ou tirando o áudio do aluno, dá para fazer você tocar a música inteira para ele conseguir fazer do outro lado sem ter nenhum problema, tá? Aqui eu vou colocar um karaokê, que é outra ferramenta também, ó. Super funciona na hora da aula, certo? Material de apoio, YouTube tá aí para mostrar bastante como é que funciona. E o mais importante, como é que você desenvolve as interações quando se trata de aula para musicalização infantil. Você pode deixar um acordo com os pais de que tipo de material você consegue pedir para eles. Exemplo, coisas simples que a gente tem dentro de casa. Garrafa PET, alguns durex coloridos para fazer a produção de instrumento musical com material reciclável. Aí, dentro dessa proposta, você pode fazer junto com os alunos e trazer as músicas que eles possam acompanhar com o instrumento. Mostrar as formas de tocar, né? Mostrar que tipo de brincadeira dá para fazer. Outro processo super legal para fazer com musicalização, com bastante interação, é você tá fazendo uma linha melódica e pedindo para que eles adivinhem qual é a música, né? Então, tem várias propostas dentro da musicalização que você consegue fazer e que, por ser aula online, de forma alguma é um empecilho. Uma outra proposta para repetição rítmica também, que super acontece, é você sugerir que os pais deixem à disposição das crianças panelas, colher de madeira, e que eles façam a repetição rítmica aqui. Você, olha, vamos lá, 5 exercícios de repetição rítmica, e aí você vai criando uma graduação nesse processo de aula. Normalmente eu coloco pergunta e resposta, essas brincadeiras todas acontecem, elas funcionam. Você também pode dar continuidade ao repertório que você estiver estudando, que o aluno estiver estudando. Caso sendo aluno de canto, né? Para você não ficar tocando sem saber se ele está no tempo, sem saber se tá correto a forma que ele está colocando a voz,
Existem duas possibilidades. Você mandar um áudio, você tocando, para ele acompanhar cantando, e aí você pede para ele colocar o áudio e cantar, e aí você recebe as informações no mesmo tempo. Isso funciona. No mais é isso. A ideia é que a gente não pare. As crianças também precisam desse refúgio, né? De dar continuidade a esse processo de educação musical, não pelo processo de educação em si, mas que elas se mantenham ocupadas no seu desenvolvimento integral. A musicalização, ela atua diretamente em processos que fazem com que a criança desenvolva a formação dela. Eu acho que é viável, porque eu acho que assim, a gente está num momento que a gente precisa se adaptar, né? A gente não pode ficar parado. Então, vamos usar o que a gente tem, né? E dentro disso aqui, pelo menos, assim, você está me vendo, eu estou te vendo. Então, é possível eu ver a posição que você faz, a batida que você faz. Ah, por mais que não seja na mesma hora, por causa do delay, né? Das conexões e tudo, mas, assim, pela repetição, né? É pela repetição. Aí eu mando depois o meu áudio, você vê, então dá para perceber se eu estou fazendo no tempo certo, no tempo errado. Enfim, claro que alguns ajustes, né? A gente vai se adaptando por ser algo novo para todo mundo. Aula de violão, assim, tipo, pelo celular. No caso, eu estou usando celular, né? Mas eu acho que é super viável. Assim, vai fazendo, vai repetindo. Se tiver dúvida, tira dúvida aqui no áudio mesmo e tal.